Olá! Seja muito bem-vindo agora ao nosso último tópico dentro da disciplina de Introdução ao Direito Constitucional. Nós dividiremos esse último tópico em duas aulas, mas as duas estão dentro do mesmo contexto. Então vamos começar? O que nós precisamos aprender nessa aula é que quando nós analisamos o tipo de constituição que nós tínhamos, o tipo de governo que nós tínhamos enquanto Estado brasileiro, lá na época da colonização, na época do Brasil Império, ou com determinadas revoluções, determinados movimentos sociais, é o que nos levou a ser o tipo de país que nós somos hoje. É o que nos leva a conseguir compreender a nossa economia atual, as nossas forças e as nossas fraquezas. Então, quando a gente analisa um cenário da realidade recente, nós precisamos entender como nós chegamos nesse ponto, né? Se você pega um bolo, eu adoro dar exemplo com bolo, você pega um bolo, você olha para ele, ele é gostoso. Aí você pergunta para a pessoa que fez o bolo, como foi que você chegou nessa receita, nessa consistência, nessa cobertura? Aí a pessoa te passa o caminho. Ou você pega um bolo, come, ele é ruim. Não é agradável, tá solado, tá muito doce ou pouco doce. Como é que você descobre o que aconteceu? Você faz o bolo e ele desanda. Você pensa, onde foi que eu errei? O que eu fiz diferente nesse que deu certo e no outro que deu errado? Então, toda vez que nós analisamos um cenário, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso trabalho, na nossa empresa e até mesmo num país inteiro, nós temos que ter este olhar para a história. A história, ela não fica simplesmente enterrada, porque ela tem utilidade prática, né? Então, hoje nós vamos pincelar sobre determinados períodos da história do Brasil, para que a gente compreenda como chegamos à economia que nós chegamos hoje, certo? Nós começamos em 1500. No ano de 1500, algumas pessoas falam em descoberta do Brasil, outros livros falam em ocupação ou tomada do território brasileiro, mas é a primeira documentação que nós temos quanto à chegada de alguém de fora, de um colonizador, nessa terra antes ocupada por indígenas somente. Então, em 1500, na descoberta do Brasil, por isso que eu coloquei entre aspas, até 1548, nós funcionamos somente como uma reserva de ativos. Portugal, o nosso colonizador, não estava preocupado em investir na economia. Nós éramos uma despensa. Quando precisava de algo, buscava. Quando precisava de alguma reserva, seja madeira, seja ouro, seja mão de obra, o que for, buscava. Então nós éramos uma despensa, uma reserva de ativos. Não havia investimento na economia, na evolução, no desenvolvimento enquanto país, tá? A partir de 1548, nós temos a criação do Governo Geral do Brasil. Apenas uma nomenclatura, mas o importante aqui é que começou a ter maior atenção para a extração no solo e subsuperfície, o que tinha abaixo da superfície também. Bom, então tem ouro. O que eu encontro embaixo desse solo que pode me interessar? Quais minérios me interessam? Isso passou a dar maior valorização para aquelas chamadas capitanias hereditárias, né? O país foi dividido. A gente vê nos livros de história umas divisões horizontais, então era muita terra, né? Foram divididas e entregue para pessoas que pudessem cultivar. A partir daqui nós tínhamos pessoas com pouco interesse no desenvolvimento, mas com já algum interesse no solo e no que tinha abaixo do solo, principalmente em busca de minérios valiosos, né? Século XVIII, nós passamos a ter, aqui você vê que a gente avançou bastante já, né? A gente estava lá no 16, nós pulamos aqui para o 18. O Brasil passou a ter dois polos fortes de desenvolvimento. Nós tínhamos a região norte e nordeste com bons centros econômicos, né? Com boas cidades, com uma ampliação de comércio já. A gente não fala mais aqui somente de extração, a gente já fala de negociações. E o olho de Portugal começou a crescer um pouco mais, porque nós passamos a ser já um país
funcionando de forma diferente, não somente aquela dispensa, aquela reserva. Região Centro-Sul, né? Você vê que a gente divide aqui o mapa em dois. Nós tínhamos bastante ouro e diamantes e com isso começou a chamar muita atenção das pessoas que começaram a se aventurar por essas regiões e formar família, e nós passamos a ter vários centros bastante ricos. Você pode notar que essa questão financeira para a região sul realmente até hoje é observável. Você vê as cidades que nós temos da região centro para o sul são cidades mais ricas. Não é uma regra, mas nós temos uma maior concentração de renda e um maior desenvolvimento, um maior PIB quando nós falamos da região mais ao sul do país. Então, olhar para essa região hoje é uma coisa, saber quando isso começou é uma boa justificativa, não que não pudesse ter sido de forma diferente, né? Mas existe uma construção histórica para nossa realidade, inclusive econômica. A partir do momento que nós tivemos essa divisão, digamos assim, em dois grandes polos, aquele domínio de Portugal, porque nós tínhamos um rei lá, nós tínhamos um império todo que tinha uma dominância, uma soberania sobre o Brasil, começou a ficar pro forma, começou a se apresentar apenas de forma documental, apenas de forma impositiva, recebia impostos, etc. Mas na prática, na governança, nós passamos a ter grande autonomia de líderes regionais. Então, os municípios passaram a ter pessoas que os representavam com muito mais força e que já passaram a defender os interesses econômicos daquela região. Os investimentos, as negociações, a compra, a venda, o fomento da agricultura ou do extrativismo. Então, nós passamos a ter uma população que devia muito mais satisfação a um líder regional, a um líder da sua região, do que aquela colonizadora, do que daquela colônia portuguesa, né? Nós fomos colônia portuguesa e nessa época ainda éramos, mas passamos a dever menos satisfação para eles. Na prática, na teoria, nos documentos, continuávamos completamente dependentes e subordinados a Portugal. Muito bem. Em 1815, nós deixamos de ser colônia. Aí sim. Mas nós não deixamos de ser dependentes de Portugal, de ser subalternos a Portugal, porque nós nos tornamos um reino unido a Portugal e Algarves. Mas a partir de então nós podemos falar que nasceu o Estado brasileiro. Ele nasce aí em 1815, exatamente no dia 16 de dezembro, tá? Algumas cidades têm até feriado em comemoração a essa data, tem ruas com esse nome e esse é o motivo. O motivo é que a partir de então nos tornamos um Estado brasileiro, um reino unido ao de Portugal e Algarves e não somente uma colônia. Então veja que não foi bondade, não foi amor ao coração. Isso é um movimento econômico que deu muito mais autonomia e a partir de então nós conquistamos o direito na força de nos tornarmos Reino Unido e não mais colônia. 7 de setembro de 1822, 7 de setembro para nós é até, no Brasil, feriado, um feriado nacional, porque Brasil se tornou um estado soberano e independente. Então, quando a gente fala em 7 de setembro se comemora a independência do Brasil, significa que nesse momento realmente aquela união de reinos, reino do Brasil junto com o reino de Portugal e com o reino de Algarve se desfez. Nós ficamos completamente independentes na questão de governo, na questão financeira, no repasse de impostos e valores, completamente individuais, separamos de Portugal. Nem Reino Unido éramos mais, tá? Constituição de 1824, a chamada Constituição do Império, porque nós tivemos mais autonomia com ela, mas nós ainda tínhamos um rei em Portugal, só para dizer que tinha um rei, mas nós já estávamos, lembre-se, desde 1822, completamente soberanos e independentes. O rei já não dava pitaco, tá?
Constituição de 1891. A partir desta data, a partir de 1891, olha que bonitinha aqui a capa da nossa Constituição. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Observe que aqui o nosso Brasil ainda está com Z. Isso aqui é uma imagem real de como foi a encadernação, uma das encadernações da Constituição de 1891. Nessa data foi proclamada a República. E nós temos aqui dois marcos iniciais. Não só foi proclamada a República, como também nós podemos dizer que é a nossa primeira Constituição no sistema republicano de governo. Nós passamos a ser uma república, portanto, nós migramos da monarquia. Lembra que nós tínhamos um rei lá em Portugal? Mas nós migramos definitivamente da monarquia para uma república. Aqui sim, cortamos o cordão umbilical de uma vez. Certo? Nós ainda vamos caminhar mais um pouquinho na próxima aula, entre outras datas e outras evoluções da nossa Constituição, da nossa forma de governo, o que nos mostra com maior visão por que nós chegamos ao ponto que chegamos economicamente, seja nos pontos positivos ou negativos, qual foi o caminho que nós traçamos, qual foi o caminho que outros traçaram, porque veja só, influência de Algarves, de Portugal, de outros imigrantes, né? Riquezas extraídas, riquezas trazidas, desenvolvimento. Então, nós não chegamos a ser como somos, seja bom ou seja ruim, nunca tem só um fator, de graça. Nós chegamos com um longo caminho percorrido e ainda assim somos considerados um país muito jovem. Está bem? Então eu te encontro na próxima aula, que será a nossa última dessa disciplina. Muito obrigada!